Em 1985, Jack Chan tentava pela segunda vez protagonizar um filme nos Estados Unidos. Mas, diferentemente da primeira, essa foi uma produção meio conturbada, com várias brigas do Jack Chan e o diretor. O filme foi um fracasso e Jack Chan ficou extremamente frustrado porque ele achou que seria a última vez que ele teria uma chance em Hollywood. Então a gente vai discutir um pouco como foi esse filme O Protetor, que fracassou nas bilheterias, e como foi a resposta de Jack Chan a esse filme, que nasceu assim, Police Story. A maior franquia do Jack Chan até hoje, seu filme favorito de ação e um dos filmes do gênero mais prestigiados da história do cinema. Vamos lá. Então, antes da gente chegar nesse filme, a gente precisa dar uma contextualizada em como é que Jack Chan foi parar nesse O Protetor, como é que ele foi parar no Police Story. Porque pro Police Story teve que existir o Protetor, mas para existir o Protetor teve que existir algo antes. Então, o que acontece é que o Jack Chan ele já era uma figura famosa em Hong Kong, né? Ele já tinha grandes hits de sucesso, mas estava faltando um quê a mais. Ele já tinha conquistado Hong Kong, então o que é que faltava? E foi em 78 quando ele gravou o Drunk Master, ou o Mestre Invencível aqui no Brasil, e quebrou recorde de bilheteria e todo mundo falou, não, esse é realmente o ator mais famoso daqui de Hong Kong. E aí vamos tentar jogar ele para os Estados Unidos e fazer ele um novo Bruce Lee, né? Porque durante a carreira inicial, ali, a fase inicial da carreira do Jack Chan, se tentava muito pintar ele como um novo Bruce Lee, né? Como um substituto e tudo mais. Ele odiava isso, mas enfim, ele acabou fazendo alguns filmes que tinham esse quê, né, que eram filmes sérios, ou acho que tem até um que tende a ser uma continuação direta do filme do Bruce Lee. Enfim, ele não gostava, mas as pessoas pintavam ele assim. Então, em 78 ele estoura em Hong Kong, assim, fica incontestável, no Japão ou na Coreia do Sul, em alguns países da Ásia. Então, a Golden Harvest pega o seu autor mais famoso, que é o Jack, e manda para os Estados Unidos para fazer um filme. E aí, como é que esse filme foi divulgado? Esse filme é O Lutador de Rua, de 1980. Ele não teve um bom sucesso. Ele teve um sucesso médio, mas todo mundo ficou frustrado porque se esperava que ele fosse estourar, né? Já esperava que fosse um Bruce Lee da vida, um filme como o Bruce Lee fez, né? Porque sentia-se que Hollywood estava precisando dessa figura do Kung Fu e tudo mais. Então chamaram Robert Close, que é o mesmo diretor de Operação Dragão, o último filme do Bruce Lee, e também ele dirigiu as cenas póstumas do Jogo da Morte, em 78. Então, quando foi em 80, chamaram ele para dirigir. Eu acho esse filme, eu acho um filme divertido. Ele foi médio, mas como esperavam que fosse estourar, e não estourou, então ficou muito frustrado. Ele voltou, o Jack voltou frustrado pra Ásia e tudo mais. E aí ficou combinado o quê? A Golden Harvest falou: não, as pessoas não te conhecem lá, você não fala muito bem inglês e tudo mais, mas vamos te jogar para fazer filmes lá, só que como coadjuvante, para as pessoas irem se acostumando com você. Foi aí que ele aceitou fazer um filme chamado Cannonball Run, que é Quem Não Corre Voa, de 1981, ou seja, um ano depois. E esse filme ele aceitou fazer porque Cannonball, que é bola de canhão, era o apelido dele quando era criança. Então ele falou, pode ser um bom presságio, né? Vamos lá. E aí ele fez esse filme, né, em que tinham vários atores famosos, tinha, acho que, se não me engano, a Shirley MacLaine, tinha o Burt Reynolds e por aí vai. Foi um filme de comédia que fez bastante sucesso, mas ele era basicamente um figurante de luxo, vamos assim dizer, né? Mas beleza, ele tava no filme, voltou pra Ásia, continuou fazendo hit na Ásia, continuou fazendo grande sucesso. E aí, quando foi em 1984, ele volta para os Estados Unidos para fazer Snowball Run 2, que aqui no Brasil foi conhecido como Um Rally Muito Louco. E aí, esse foi em 84. Também foi um filme assim que teve um certo destaque. E aí fala assim, não, beleza, já passou 5 anos. Ele esteve em 2 filmes que, enfim, uma franquia, né? Teve continuação, então ele teve um filme de sucesso. Ele continuava muito famoso, né, em Hong Kong, na China e na Ásia toda, falando assim, vamos testar de novo, vamos jogar ele de novo porque acho que dessa vez vai. Foi daí que ele fez o filme The Protector, que acho que chama A Fúria do Protetor, acho que o diretor é o Glickenhaus. Enfim, foi um filme assim que foi muito conturbado, Jack Chan não gostava da história, não gostava de como o filme estava ficando, e o filme tinha muitos conflitos durante o Jack Chan e ele, tipo, o cara falava assim, faz isso, aí ele falou, mas ninguém vai pagar, tipo assim, entra no carro, aí o Jack Chan fazia uma acrobacia pra entrar no carro. Aí o cara falou assim, não, entra no carro normal. Aí ele falava, ninguém vai pagar o Jack pra ver o Jack Chan entrando num carro normal. E nisso ia, essas brigas e tudo mais, então foi uma decepção pra ele, ele ficou com muita raiva, ele falou, cara, isso não vai dar em lugar nenhum. Dito e feito, o filme foi lançado e não deu em lugar nenhum, assim, foi um desastre, o filme foi muito ruim de bilheteria nos Estados Unidos, mas tem um adendo, o Jack Chan pegou esse filme e teve permissão para ele fazer um corte dele, então ele faz um corte próprio do The Protector em Hong Kong e vira um sucesso lá. O filme vira um sucesso nos Estados Unidos, no Japão, não, nos Estados Unidos não, em Hong Kong, no Japão e na Europa, fez um sucesso ainda médio, moderado, né? E na China. Então o corte do Jack Chan você até acha e ele, enfim, moldou o final, tirou uma cena de nudez que ele achava desnecessária no meio do filme e algumas questões. Então, esse filme tem 2 versões,
uma americana e uma de Hong Kong. A americana foi um fracasso, assim, foi realmente muito horrível, e a de Hong Kong fez sucesso. Mas teve uma coisa também que pesou, que é aí que começa o que interessa pra gente no vídeo. Antes de entrar no próximo filme, eu vou ler rapidinho aqui a sinopse de O Protetor para vocês verem como é genérico desde a sinopse, mas enfim. Durante o desfile de moda, onde Billy Wong, Jack Chan e Danny Garone, Danny Aiello, são seguranças, Laura Shapiro, filha de um milionário, é sequestrada. A polícia acredita que o pai da jovem esteja envolvido com um traficante de drogas em Hong Kong e manda os dois agentes investigarem o caso. Quando esse filme estreou, já vinha aquela coisa de brigas constantemente, então não foi uma experiência muito boa pro Jack Chan. O filme foi um fracasso e ele bateu o martelo e falou assim: cara, não volto mais para os Estados Unidos, eu não gosto daquele país, eu não gosto dos filmes que são feitos lá e eu não vou fazer sucesso lá. Os americanos não me aceitaram, eu não tenho liberdade porque ele não fazia as coreografias dele, ele não... Enfim, ele não enquanto em Hong Kong ele já era uma estrela, com total liberdade para fazer o roteiro, dirigir, fazer as coreografias, protagonizar, produzir, tudo. Nos Estados Unidos não. Então, ele falou assim, cara, esquece. Não vou mais para os Estados Unidos, vou ficar em Hong Kong. E digo mais, vou fazer um filme, pega nessa mesma premissa policial, fazer do meu jeito e mostrar como esse filme vai fazer sucesso. Então eu vou pegar, basicamente, a premissa parecida com essa, fazer dos meus moldes, como eu acho que deve ser um filme de ação, e vai fazer sucesso, e eles vão como eu sei fazer dinheiro, não eles. Então, não me deram liberdade, o filme fracassou. Agora, deixa eu fazer que vocês vão ver o que é dinheiro entrando no caixa da bilheteria. E foi assim, meus amigos, que surgiu Police Story, a guerra contra as drogas aqui no Brasil, em 1985, ou seja, ele conseguiu fazer no mesmo ano de lançamento do outro, ou seja, o outro lançou e dentro de alguns meses escreveu, porque ele chegou com argumento e escreveu com o Edward Stang, se eu não me engano, dirigiu, roteirizou, produziu e atuou e coreografou. Esse filme foi Police Story e ele foi um recorde de bilheteria e consagrou Jack Chan no mundo todo. E ainda assim ele não quis voltar para os Estados Unidos. A gente vai falar um pouquinho agora sobre esse filme. Antes de começar a falar o filme, eu vou ler rapidinho aqui a sinopse para você. Kakui, Jack Chan, é um reconhecido policial que consegue prender o chefe do crime de Hong Kong. Depois de ter feito isso, ele terá que proteger a secretária do mafioso, que pretende revelar os crimes cometidos por ele. Entretanto, a secretária engana a todos e arquiteta um plano para libertar o criminoso. Tomando tudo isso, Kakui ainda tem que se entender com a sua namorada ciumenta. Enfim, esse filme tem vários atores famosos, assim, na época. Tem o próprio Jack Chan, tem a Bridget Lin, que é a secretária, tem a namorada do Jack Chan, que é a Meg Chan, adoro os filmes dela, inclusive Amor Flor da Pele é um dos filmes que eu mais gosto na vida. Enfim, esse filme mistura ação, mistura comédia, mistura drama, enfim, tudo. E ele é feito de uma maneira muito primorosa, acabou virando uma franquia, porque esse filme fez muito sucesso. Segundo o livro Jack Chan My Life in Action, que eu li alguns anos atrás, esse é o filme favorito do Jack Chan até hoje, certo? Ele disse que é o melhor filme que ele já fez e rendeu 6 filmes, eu acho, de 85 a 2013, porque virou uma franquia em que Jack Chan pôde explorar certas coisas. Então ele fez o 1 e o 2, o 1 sendo de 85, o 2 sendo de 88, e 1 é uma continuação direta, então onde acaba um é mais ou menos onde começa o 2. Igual como é Rock 1 e Rock 2, segue essa mesma premissa. E aí eu acho que em 93, ele fez o 3, que também é excelente com a Michelle Yeoh, assim, segue ainda, dá uma continuidade à história. E foi aumentando cada vez mais, né, as acrobacias e tudo. Só que quando foi em 97 ele fez o 4, eu não gosto desse filme, ele já não tem nada a ver com os outros 3. Ele é uma história independente, uma história genérica, não tem os mesmos atores, tudo mais. Enfim, não gostei desse filme, mas não é sobre isso o vídeo de hoje. E aí ele começou a ser criticado por só fazer aquele mesmo tipo de filme, e ele usou o quinto filme para fazer um filme de drama, né, um filme de ação de drama, New Police Story, eu acho, se eu não me engano. E aí em 2013 ele fez outro que foi o Police Story Lockdown também. Mas enfim, o vídeo não é sobre esse filme, o filme é sobre o primeiro. E mais que ser sobre o filme, é sobre como ele nasceu e como ele se consolidou. Então, como eu já disse para vocês, esse acabou sendo... Ele não foi escrito de uma forma convencional, né? Eu tava lendo algumas entrevistas do roteirista. O Jack Chan chegou com esse argumento de ser um filme policial, em que ele ia atrás de um chefão das drogas. Enfim, quando ele prende esse chefão, ele acaba sendo uma crítica, porque ele acaba vendo que o crime não tá só lá fora, mas tá aqui dentro, como é mais ou menos Tropa de Elite 2. Então, ele vê policiais corruptos, ele vê que você tem que quebrar algumas leis pra conseguir efetuar outras. Então, ele meio que se vê sozinho tentando resolver esse caso, né, protegendo essa secretária que pretende ajudar ele. Mas, enfim, o que eu queria falar também é que esse acabou sendo uma resposta, assim, como eu disse anteriormente. E o que eu ia falar é do roteiro, né? O roteiro ele não foi escrito de uma forma convencional, o Jack Chan deu esse argumento, só que as cenas não foram escritas linearmente, assim, elas foram escritas, tipo,
o Jack Chan falava, eu quero fazer uma cena no shopping, e aí o cara ia e escrevia uma cena no shopping, aí eles falavam agora, eu quero fazer uma cena no ônibus, a icônica cena do ônibus, aí o cara ia escrever uma cena no ônibus, e aí ele escrevia essas cenas e no final eles fizeram uma história que amarrava todas essas cenas, sabe? Então o roteiro foi escrito muito assim. Ele tem uma curiosidade interessante também, que ele chamava Glass Story, em vez de Police Story, assim, ia ser o nome original do filme. Também era uma brincadeira que as pessoas faziam ali porque tinha muito vidro quebrado, né? Ele apelou muito pro vidro para essa dramatização nas lutas, né? De coisas se quebrando, coisas se partindo, até em câmera lenta, a cara dele quebrando o vidro, é uma cena clássica também do filme, adoro essa cena. Então, enfim, e esse filme trouxe um prestígio para ele, porque, como eu disse, né, virou uma franquia de 6 filmes. Quando foi lançado, foi o reconhecimento mundial dele, assim, porque esse filme fez sucesso no mundo todo, fez sucesso nos Estados Unidos, fez sucesso em Hong Kong, fez sucesso na Europa, no Japão, na Coreia. Até no Brasil ele fez sucesso. Então, assim, acabou colocando ele no mapa de vez mesmo, só que ele não queria voltar pra Hollywood. Não queria voltar pra Hollywood, então ele fez uns filmes na Europa, né, como Detonando em Barcelona e outros aí. Foi fazer filme em outros lugares, mas ele não voltou pros Estados Unidos. Aquela experiência tinha sido horrível pra ele, então ele preferiu não voltar pra lá. O filme foi um recorde de bilheteria, não só na China, mas no Japão e em outros países. O filme rendeu prêmios, né, rendeu o prêmio de melhor filme em 86 pra ele, no Festival de Hong Kong, e outras premiações aí no geral. Até hoje ele é um marco na cultura pop, né? Eu tava até pensando, o Brandon Lee fez referência a ele, Tango e Cash do Stallone e o Kurt Russell fizeram referência a esse filme. Enfim, tem muitas, a música tema é muito famosa, e ele acabou provando por A mais B que ele sim, Hong Kong, e ele e os amigos dele sabiam realmente fazer um filme de ação diferente. Então o problema não era ele, o problema era lá, eram os estúdios, era como os Estados Unidos estavam fazendo filmes, porque eu falei, cara, tudo que eu faço aqui é hit. Até o mesmo filme que fracassou lá, eu editei e virou um hit aqui, sabe? Então acabou sendo a satisfação pessoal dele, né? E até hoje sai como os melhores filmes de ação, parece que saiu numa revista no Time Out, ficou como o quinto filme de ação mais prestigiado da história, né? O melhor quinto filme de ação. Aquela cena a última cena que ele cai, assim, quebrando os fios, que ele fica com queimadura de 2º grau na mão, que é a cena final do filme, que só dava pra fazer uma vez, né? Tem várias curiosidades disso no livro dele, My Life in Action. Também é uma das maiores acrobacias já feitas, assim, por ele em filmes de geral de ação, é uma das mais lembradas e icônicas até hoje. Foi muito perigoso, né? Se você jogar na Wikipedia, tem algumas curiosidades sobre esse momento, né? No livro dele, que eu recomendo muito, My Life in Action, também tem algumas curiosidades sobre isso. E ele acabou se consolidando mais, né? E virando um cara maior ainda no seu próprio país e em outro. Mas demoraria 10 anos para que ele voltasse a Hollywood para tentar de novo, e aí sim ele conseguiria um hit, porque ele já seria esse cara consolidado em vários lugares do mundo, na Austrália, no Japão, em Hong Kong, China, Coreia do Sul e por aí vai. E esse próprio Police Story também fez sucesso lá. Então ele volta com Detonando em Nova York, que na verdade foi gravado no Canadá, 10 anos depois. Mas isso é história para outro vídeo. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, espero que você tenha gostado das curiosidades sobre Police Story, que é um dos meus filmes favoritos. E até a próxima.